Quando Miguel viu suas mãos tremendo incontrolavelmente sobre a tela em branco, soube que havia perdido o único dom que possuía. Você já perdeu aquilo que te definia como pessoa? Esta é a história de Miguel. Mas vamos voltar ao início. Numa pequena cidade do interior vivia Miguel, um pintor de 45 anos com olhos cor de mel e dedos manchados de tinta. Seu pequeno ateliê ficava no fundo de uma casa alugada, cheio de telas, pincéis e o cheiro característico de óleo e terebintina. Miguel não era famoso, mas era conhecido. As pessoas vinham de bairros distantes para encomendar retratos de família, paisagens e pinturas especiais. Cada pincelada era um pedaço de sua alma traduzido em cores vibrantes sobre a tela. Ele pintava desde criança, quando descobriu que conseguia expressar em imagens o que não conseguia dizer em palavras. A pintura o salvou da solidão, da timidez paralisante, da sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. Com um pincel na mão, Miguel não era o homem quieto e invisível, era um criador de mundos. Certo dia, Miguel acordou com uma estranha dormência nos dedos da mão direita, como se tivesse dormido sobre eles. Sacudiu a mão, esperando que a sensação passasse, mas ela persistiu, acompanhada de um leve tremor que ele tentou ignorar. Durante a semana, o tremor piorou, tornando-se mais perceptível, fazendo os pincéis deslizarem de seus dedos em momentos cruciais. Quando voltou ao ateliê após alguns dias de descanso, suas mãos tremiam ainda mais, e agora havia também uma rigidez dolorosa. Foi então que procurou um médico, levando consigo a esperança de um diagnóstico simples e reversível. Parkinson inicial, disse o médico com voz profissional, mas gentil. Não há cura, mas podemos controlar os sintomas por algum tempo. Miguel ouviu as palavras como se viessem de muito longe, através de um túnel escuro e estreito. Quanto tempo até eu não conseguir mais pintar? Perguntou com a voz quebradiça, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Miguel voltou para casa em silêncio, segurando o volante com força para esconder o tremor que agora parecia ter piorado. Trancou-se no ateliê e tentou pintar, mas suas mãos não obedeciam mais, traindo cada movimento, distorcendo cada intenção. A tela que deveria receber um retrato de família acabou manchada, borrada, irreconhecível, um desastre completo. Miguel jogou os pincéis no chão com raiva. Depois caiu de joelhos entre eles, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela perda do único talento que possuía, pela identidade que estava desaparecendo. Sem pintar quem eu sou, gritou para as paredes vazias, mas nenhuma resposta veio, apenas o eco de sua própria voz. Os dias seguintes foram os mais sombrios de sua vida. Recusou encomendas, cancelou compromissos, trancou o ateliê e não voltou mais. Passou a evitar espelhos, porque neles via um homem inútil, alguém que já não tinha propósito ou valor para oferecer ao mundo. Numa manhã cinzenta de inverno, acordou sem forças nem para sair da cama, a depressão pesando sobre ele como cobertor de chumbo. Foi quando bateram à porta com insistência, uma batida determinada que não aceitaria ser ignorada por muito tempo. Relutante, Miguel arrastou-se até a entrada e abriu, encontrando Clara, uma menina de 12 anos que morava na vizinhança. Meu pai disse que o senhor é o melhor pintor da cidade, disse ela com voz firme, segurando uma pequena caixa de madeira. Clara abriu a caixa, revelando um pequeno retrato antigo e desbotado de uma mulher jovem, sorrindo para a câmera. É minha mãe. Ela morreu quando eu era bebê, e essa é a única foto que tenho. Está quase apagando completamente. Você pode pintar ela de novo? Fazer com que ela volte a existir? Eu juntei meu dinheiro do ano inteiro, disse, estendendo notas amassadas. Miguel olhou para o retrato, para o dinheiro, para a esperança crua estampada no rosto daquela criança, e algo dentro dele se moveu. Não posso aceitar seu dinheiro, Clara.
Minhas mãos não funcionam mais. Eu não consigo pintar como antes. Ela olhou para as mãos trêmulas dele e então disse algo que mudou tudo. Mas o senhor ainda consegue tentar, né? Tentar pode não ser suficiente, argumentou Miguel. Posso estragar tudo e você vai perder essa lembrança também. Clara pensou por um momento e respondeu com a sabedoria simples das crianças. Se o senhor não tentar, minha mãe vai desaparecer de qualquer jeito. Pelo menos se tentar, existe a chance dela voltar. E eu prefiro a chance do que a certeza de perder ela para sempre. Aquelas palavras acertaram Miguel em cheio no peito, mostrando-lhe a verdade que ele vinha evitando. Tentar e falhar era melhor que não tentar. Deixa a foto comigo. Não prometo nada, mas vou fazer o melhor que minhas mãos conseguirem agora. Depois que Clara saiu, Miguel ficou longos minutos olhando o retrato desbotado, sentindo o peso da responsabilidade e do medo. Mas então respirou fundo e, pela primeira vez em semanas, destrancou a porta do ateliê e acendeu as luzes. Preparou a tela com as mãos tremendo tanto que derrubou o tubo de tinta branca, mas não desistiu. Limpou e recomeçou. Levou horas apenas para fazer o esboço inicial. Cada linha exigia concentração absoluta, paciência infinita e aceitação do imperfeito. Nos dias seguintes, Miguel pintou como nunca havia pintado antes, não com a perfeição técnica de antigamente, mas com algo mais profundo. Cada pincelada trêmula carregava não apenas tinta, mas determinação. Cada imperfeição continha mais verdade que qualquer obra perfeita já fizera. O rosto da mãe de Clara foi emergindo lentamente da tela, não com a precisão fotográfica que Miguel costumava alcançar, mas com vida. 2 semanas depois, quando finalmente colocou o último toque de cor, Miguel recuou e olhou para o quadro com lágrimas nos olhos. Não era perfeito. Havia tremores visíveis nas linhas, imperfeições que seu eu anterior jamais permitiria. Mas era honesto e vivo. Quando Clara voltou e viu o retrato de sua mãe, seus olhos se encheram de lágrimas e ela abraçou o quadro como se abraçasse a própria mãe. É ela! É exatamente ela! O Senhor trouxe minha mãe de volta! Chorou a menina, e Miguel percebeu que havia conseguido o impossível. Não com mãos perfeitas, mas com o coração disposto, não apesar dos tremores, mas através deles encontrara um novo jeito de criar. Nas semanas seguintes, Miguel não voltou a pintar como antes, mas descobriu que poderia ensinar o que sabia para outros. Abriu aulas gratuitas para crianças da comunidade, transmitindo não apenas técnica, mas a coragem de criar mesmo imperfeito. E descobriu que sua voz, que sempre fora tão tímida, ganhava força quando falava sobre cores, formas e a coragem de tentar. Miguel aprendeu que sua identidade nunca foi apenas sobre ter mãos firmes, mas sobre ter coração que se recusa a desistir. Aprendeu que perder um dom não significa perder o propósito, apenas encontrar novos caminhos para expressar o mesmo amor. E quando seus alunos faziam perguntas, ele mostrava suas mãos trêmulas e dizia: a arte não exige perfeição, apenas verdade e coragem. Anos depois, o ateliê de Miguel estava cheio não de telas perfeitas, mas de histórias de pessoas que aprenderam a recomeçar. O retrato de Clara e sua mãe permanecia na parede principal, lembrando a todos que às vezes perder tudo é o começo de ganhar o essencial. Se você perdeu algo que parecia te definir, saiba que você é mais que seus dons, mais que suas capacidades, mais que suas perdas. Comente o que você perdeu e o que descobriu no processo de recomeçar. Deixe seu like. Inscreva-se para mais histórias sobre encontrar força onde só parecia haver fraqueza.